Uma entrevista do CEO do Internacional, Giovani Zanardo, explica a situação atual das finanças do Internacional em relação ao que foi feito na temporada de 2021 e aquilo que é projetado para o ano de 2022 e para os anos seguintes do exercício da presidência de Alessandro Barcelos. Nessa temporada, o Inter não conseguirá cumprir o objetivo de um pequeno superávit e ficará novamente no prejuízo. Mas a expectativa para os anos seguintes, em especial para o ano de 2021, são mais otimistas. O Inter terá sim o potencial maior para investir no departamento de futebol e poderá começar a avançar e evoluir no pagamento da dívida, que tanto prejudica os cofres do clube. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional, senhores. Eu já peço desculpas, porque talvez esse seja um vídeo que fique um pouco longo. Eu peço também paciência de vocês, porque eu vou tentar explicar algo que me foi explicado e que é um assunto bem complexo. Então eu vou tentar ser o mais didático possível e o mais objetivo possível para que vocês possam absorver tudo o que me foi explicado sobre as finanças do Internacional. Isso me foi explicado pelo CEO do Internacional, Giovani Zanardo, que me concedeu uma longa entrevista durante essa semana, que vai ao ar, inclusive, no Domingo Esportivo Bandeirantes, explicando alguns pontos que interessam ao torcedor do Internacional em relação às finanças do clube. E aqui nesse vídeo eu vou tentar responder 3 perguntas, que são: o Inter teve um bom ano financeiramente em 2021? Primeira pergunta. Segunda pergunta: como o Inter irá investir em 2022 não estando na Libertadores? E a terceira pergunta: como está a dívida do Internacional? Beleza? Essas 3 perguntas. O mais objetivo possível, o mais didático possível, eu prometo que eu vou tentar ser. Primeira pergunta: como que foi o ano de 2021 do Internacional? Eu diria que ele foi médio, tá? E o Inter não terá um superávit como foi projetado na temporada de 2021. O Inter projetou quase um 0-0. O que é superávit, para quem não sabe? É arrecadar mais do que gastar. E isso é projetado através de um orçamento, uma peça orçamentária que é divulgada no início do ano. Então, lá no início do ano, o Inter projetou que iria arrecadar quase a mesma coisa do que iria gastar, do que teria de custo. Seria um superávit pequeno de R$194 mil, que o Inter não vai conseguir atingir. O que o Giovani Zanardo me explicou é que o processo de redução de custos foi exitoso por parte do Internacional. Mesmo que para reduzir custos se tenha que investir. Vou dar um exemplo. O Inter demitiu dezenas de funcionários nesse ano de 2021 para que tenha uma máquina mais saudável, para que tenha uma máquina menos custosa. Máquina no sentido de clube, menos custoso. Só que para demitir pessoas tu tem que pagar rescisão. Então tu investe para ter um custo menor. Tu investe um pouquinho para que lá na frente esse custo seja menor. Bom, ainda assim o Inter conseguiu executar aquilo que projetou em termos de redução de custos. Só que o problema foi nas receitas. E 3 pontos atrapalharam as receitas do Internacional. Um deles, bilheteria. O Inter projetou que o torcedor voltaria ao estádio em julho ou agosto, sendo que voltou em setembro. E aí o Inter teve uma arrecadação abaixo do que projetou em termos de receita de bilheteria. Número 2, receitas sociais. E se entende que pelo insucesso desportivo do clube e também pelo fato da pandemia ter avançado mais do que era projetado no início do ano, teve um avanço forte em janeiro, fevereiro, março, início da temporada de 2021. Por isso, a receita social ela caiu. E aí o Inter não teve aquilo que projetou em termos de receitas. E terceiro e principal, o insucesso desportivo. O Inter projetava 8ª de final da Libertadores. Atingiu, mas não foi mais do que isso. 1/4 de final da Copa do Brasil. Caiu na primeira fase. E 6º lugar no Campeonato Brasileiro. Ficou em 12º lugar. As premiações foram menores do que o Inter projetou. E aí tem uma queda de receita. Como tu conseguiu executar aquilo que projetava em redução de custos, mas tu não conseguiu atingir aquilo que projetou em receita, o Inter vai ter um déficit. Não é um déficit grande, o projetado. O ano passado, por exemplo, foi de R$90 milhões. Esse ano deve ser menor, abaixo dos 10, eu acredito, mas será um déficit. O Inter não conseguiu cumprir o seu objetivo de superávit ou de 0-0 no ano de 2021. Isso será oficializado mediante auditorias,
balanço financeiro que será apresentado para o Conselho lá para o mês de abril. Esse é o balanço de 2021 das finanças do Internacional. Eu acredito que foi um ano médio. O Inter conseguiu executar o que quis em redução de custos, mas por conta das receitas não conseguiu ter um superávit. Depois eu vou falar sobre a dívida, que aí explico também o porquê eu considero médio o ano de 2021 do Inter financeiramente. A segunda pergunta, e talvez a que mais interesse para o torcedor, é: o Inter vai conseguir investir no futebol, mesmo não estando na Libertadores? E a resposta é sim. O Inter não irá sofrer, pelo menos no que projetou de orçamento, pelo fato de não estar classificado para a Libertadores. Porque aquilo que projetou de receita para a Libertadores em 2021 será compensado pelo que o Inter está projetando de receitas em Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Eu explico. O que eu falo de receita? É premiação. A Conmebol paga X milhões para quem chegar nas oitavas de final da Libertadores. O Inter projetou chegar nas oitavas de final da Libertadores. Então o Inter projetou ter aquele X milhões de reais de premiação da Conmebol. Como o Inter não vai para a Libertadores, o que o Inter projeta de premiação para a temporada é o seguinte: semifinal da Sul-Americana, quartas de final da Copa do Brasil, que se mantém assim como era o ano passado, e G4 no Campeonato Brasileiro. E o ano passado era G6. Com isso, o Inter consegue compensar e ter mais ou menos a mesma projeção de receita de premiação que tinha em 2021. Ou seja, mesmo o Inter não estando na Libertadores, o Inter tem um orçamento de premiações igual ao do ano passado, ou parecido com o do ano passado. Não vai ter muito dano no orçamento o fato do Inter não ter ido para a Libertadores da América. É claro que o prejuízo esportivo é outra coisa, mas em termos de orçamento, e aqui eu estou falando de orçamento, não há um prejuízo nesse sentido. O Inter tem uma projeção para gastar no departamento de futebol de 238 milhões de reais. É menor do que no ano passado, que era de 260 milhões de reais. Só que nesses 260 milhões de reais do ano passado, tu conta salários de jogadores que não estavam atuando pelo Internacional porque estavam emprestados para outros clubes ou porque tinham rescisões contratuais. Uma folha salarial que era mais alta do que é projetado para 2022. Eu explico. O Inter entrou em 2021 com uma folha na casa dos 11 milhões de reais. Entra em 2022 com uma folha na casa dos 6 milhões de reais. É uma diferença de 5 milhões de reais por mês que o Inter tem para investir. Então, por conta disso, pela máquina, e quando eu falo máquina, pelo clube no departamento de futebol estar sendo menos custoso, mais eficiente, porque tu não está pagando aqueles jogadores que tu não estava utilizando, tu tem uma folha salarial que, mesmo que a competitividade seja a mesma no início do ano passado, ela é menor. Como tu tem um clube mais eficiente no departamento de futebol, a projeção de gasto ela é menor, mas ainda assim tu tem maior potencial de investimento. Eu vou dar um exemplo. O Inter prevê em folhas salariais, direitos de imagem, salários para o jogador, algo em torno de 160 milhões de reais, tá? No máximo 160 milhões de reais. De um orçamento que tem 238 milhões, sobra 78 milhões de reais para tu fazer o resto. E aí no resto entra futebol feminino, custo de viagens, custo de ações judiciais e tudo mais. Mas é um bom valor que sobra para poder gastar e querer comprar o Marinho do Santos, por exemplo. O Inter tem um potencial maior de investimento nessa temporada. Isso é destacado pelo departamento de futebol e é explicado pelo departamento financeiro através disso. O departamento de futebol em 2022 está mais eficiente do que em 2021 por conta de algumas dispensas que foram feitas, de algumas rescisões que foram feitas e de alguns contratos que estão acabando. Por exemplo, do Guerreiro, que era de 800 mil reais por mês e é um custo que o Inter não vai ter na próxima temporada. Então, minha segunda resposta é essa. Sim, o Inter vai conseguir investir mais no departamento de futebol, mesmo não estando na Libertadores da América. A terceira pergunta, que é: como está a dívida do Internacional? O Inter não conseguiu executar aquilo que queria para a dívida em 2021, porque se projetava um pequeno superávit, e esse pequeno superávit ele não vai vir, vai ter um pequeno déficit. Mas a dívida ela não aumentou. E qual é o problema da dívida? Como que é a dívida do Internacional? Vou trazer aqui em números, tá? O Inter tem uma dívida aí na casa dos 600 milhões de reais. Só que essa dívida é para ser paga a longo prazo. A curto prazo, o Inter tem, por exemplo, de juros dessa dívida, algo em torno de 5 milhões de reais por mês para serem pagas, que o presidente já citou como uma folha paralela. Esses 5 milhões de reais, o Inter simplesmente paga para que a dívida não aumente. Então o Inter paga esses 5 milhões de reais e não consegue reduzir a dívida. Como é que tu reduz a dívida? Tenta o superávit, arrecadando mais do que tu gasta.
Tendo o superávit, tu abate um pouco da dívida, tu amortiza os juros e aí aquele valor mensal que tu paga de 5 milhões de reais passa a ser de 3. E aí te sobra 2 milhões de reais a mais para trabalhar no clube. E aí tu tem uma possibilidade maior de superávit. E aí tendo o superávit, tu abate. E aí o que já era 3, que já tinha baixado para 3, baixa para 1. E aí tu consegue trabalhar melhor ainda. Aí tu consegue ter mais possibilidade de um superávit. E assim o Inter vai construindo um círculo virtuoso para abater a dívida e ter um clube mais sustentável e aí no futuro mais competitivo e tudo mais. Beleza. Só que o Inter não conseguiu esse superávit. Mas o fato das reduções de custos terem sido feitas em 2021 dá uma projeção de superávit muito boa para 2022, na casa de 7 milhões de reais. Não é espetacular, mas é bom. E assim, com esses 7 milhões de reais, o Inter, no final de 2022, conseguiria amortizar a dívida, reduzir os juros, e aí ter um clube mais saudável em 2023, para ter um superávit maior, amortizar a dívida, reduzir os juros, e assim entrar nesse círculo virtuoso. Não existia em 2021 uma projeção de fazer um grande abatimento da dívida, porque, repito, o superávit era de 194 mil reais, mas o fato do Inter não ter conseguido arrecadar tanto, por aquilo que eu citei, em sucesso desportivo, ausência de receita na bilheteria e ausência de receita, queda de receita no quadro social, faz com que o Inter tenha uma perspectiva não tão boa quanto tinha no orçamento para 2021. Mas, ainda assim, existe um otimismo no Beira-Rio para que em 2022, efetivamente, como era planejado, consiga-se começar a pagar a dívida e a diminuir os juros e assim o clube ser mais sustentável. O projeto de 2021 era redução de custos, porque com uma máquina mais enxuta é melhor de trabalhar nos próximos anos. E o Inter está com essa máquina mais enxuta agora, portanto é mais fácil tu ter um superávit no ano que vem. Espero que eu tenha conseguido explicar essas 3 perguntas. Qualquer coisa que eu não tenha conseguido explicar, a caixa de comentários está aberta para vocês, eu prometo que eu vou olhar a todo momento para responder as dúvidas de vocês. Então deixa aqui embaixo qualquer pergunta que vocês quiserem, porque o meu objetivo é traduzir para vocês aquilo que me foi explicado. Tem que ser esse veículo de comunicação. O clube me explicou como estão as finanças. Eu preciso explicar para você, torcedor. Então, se eu não conseguir me fazer entender, me pergunta que eu vou tentar ser o mais didático possível, beleza? Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações, que ainda hoje tem mais conteúdo aqui no A Dupla. O ano tá acabando, gente. Beijo!